Acabamos de assistir a uma conferência do professor Keith Fox sobre o tema da doença coronária e doença periférica, cujo título era Two Sides of the Same Coin. E de facto, fazendo um breve resumo, um breve comentário àquilo que foi a sua apresentação, no fundo, ele trouxe-nos este primeiro que tudo, este conceito novo de que a doença coronária ou a doença vascular, primeiro que tudo, é uma doença não estável, mas sim uma doença crónica, e cada vez mais vermos a doença não como apenas olhar para a doença coronária ou para a doença vascular periférica ou para o AVC, mas sim como uma doença que é realmente sistémica, cujos eventos podem ocorrer em qualquer território. E o que estivemos aqui a abordar nesta sessão foi uma nova forma de tratar estes doentes, eu diria até um novo paradigma de tratamento destes doentes, que passa pela dupla inibição, pelo sinergismo entre as plaquetas e a via da coagulação, a dupla inibição trombótica com o regime da aspirina 100 mg, com o rivaroxaban 2,5 mg. E o que o professor Keith Fox trouxe aqui foram os detalhes, por um lado, do estudo COMPASS, um estudo muito grande que mostrou que a utilização deste regime versus o tratamento standard, que é só aspirina 100 mg, reduz o risco de eventos cardiovasculares em cerca de 26%, uma redução também, sobretudo isto é que nos chama a atenção, uma redução da mortalidade total, mas outro dado importante também, que à passagem do tempo continua a haver uma divergência das curvas relativas ao risco de eventos cardiovasculares. Depois falou também na balanço entre o risco isquémico e o risco hemorrágico, que há um ligeiro preço a pagar, como sempre, no aumento do risco de hemorragia, mas não das hemorragias fatais, nem das hemorragias intracranianas, e naquilo que a gente chama o net clinical benefit, o balanço entre o risco isquémico e o risco hemorrágico, este regime, de facto, permite um bom balanço entre os dois fatores, até porque, enquanto que a hemorragia ocorre num primeiro momento, no primeiro ano, e depois se mantém estável ao longo dos anos, o risco de MACE, ou seja, de eventos isquémicos, vai aumentando e vai divergindo ao longo do tempo. A última coisa que ele nos trouxe foi esta ideia de que este regime tem vantagens para os vários doentes com doença crónica, mas em termos de magnitude de redução de risco absoluto, ou seja, aqueles doentes que mais têm a beneficiar do tratamento, são claramente aqueles que, tendo tido doença crónica, pertençam a um destes grupos. Os doentes que tenham diabetes, os doentes que tenham doença dita polivascular, por exemplo, atingimento coronário, mas também atingimento periférico, os doentes com clearance da creatinina abaixo de 60, com insuficiência renal crónica moderada, e também aqueles doentes com insuficiência cardíaca. Portanto, foi uma excelente sessão que eu aconselho todos a ver, que nos dá uma visão geral daquilo que nós hoje em dia percebemos sobre a doença coronária crónica, como hoje em dia a chamamos, e os benefícios, digamos assim, e novas estratégias de tratar estes doentes.